O avivamento wesleyano, a paz de Cristo para todos e todas, sejam muito bem-vindos a mais uma aula, lição 8 para a classe de adolescentes aqui da Escola Dominical, nesse quarto trimestre de 2020. Como está a Escola Dominical aí na sua igreja, na sua cidade, no seu estado? Fale para nós aqui nos comentários como tem feito e comentado aqui irmão Rodrigo Orlando, Nai Beni, eu acho que é esse o nome da pessoa, bom, é isso que está escrito aqui. Comente os nossos vídeos, isso é muito importante, eu espero que seu comentário. Daniele Reis tem comentado, Fernando Antônio, Magna Noeli, ou Noelle, não sei, enfim, diversas pessoas, Daniel Ronche, Ruth Tavares, William Menezes, Luciane Rocha. Comente os nossos vídeos, eu espero o seu comentário aqui, isso é muito importante. Quando você interage com o vídeo, o YouTube entende a relevância do nosso conteúdo e espalha para mais pessoas. Então não se esqueça de comentar o vídeo, de compartilhar o vídeo, de se inscrever no canal, faça parte da comunidade, quase 20 mil pessoas que semanalmente estão sendo edificados pela palavra de Deus através do nosso trabalho. Mostre para nós se o nosso trabalho é importante ou não. Se inscrevendo, compartilhando, clicando no joinha, curtindo o nosso vídeo, mandando para todo mundo e deixando o seu comentário. Aqui na descrição dos vídeos tem todas as minhas redes sociais, você conhece melhor meu ministério, tem meu WhatsApp que é o 19994442831. Fala comigo, estamos à disposição para servir os irmãos. Conheça as nossas viagens, ministrando aí a palavra de Deus. Estaremos em Peru, São Paulo, amanhã, ministrando uma palestra para pais e filhos. Enfim, estamos à disposição para atender os irmãos. E tem um link aqui também para você entrar em grupos de professores no WhatsApp e um outro link para baixar material em PDF para a sua aula. Vem comigo! Avivamento wesleyano, lição 8, classe de adolescentes. O texto bíblico está em Efésios 5, do 14 ao 21. O texto bíblico está em Romanos 12, 2. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança na mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Nós estamos estudando aí história da igreja e entramos aí neste setor dos avivamentos. E hoje nós vamos falar sobre um dos avivamentos mais marcantes da história, sem dúvida, que é o avivamento wesleyano, o avivamento wesleyano. No século XVIII, a Inglaterra, que já havia experimentado a reforma protestante, acabou se esfriando espiritualmente. Lembra? Eu não sei se foi na aula aqui da Escola Dominical de Adolescentes ou se é na de juvenis. Acho que na de juvenis. Na aula de juvenis nós estamos estudando sobre avivamento para a juventude. Mas, agora me lembro, que foi aqui na lição 7, quando falamos da reforma protestante. Lembra do que nós dissemos? Que a reforma protestante é a igreja sempre reformando. É sempre preciso voltar aos aspectos e às características da reforma protestante e ver se nós não estamos precisando de uma nova reforma nos moldes daquela que foi feita. Bom, os cultos, então, na Inglaterra do século XVIII passaram a ser frios e formais e o povo não frequentava mais a igreja como antes. A degradação moral do país também aumentava. Quando eu falo de avivamentos, eu começo a olhar para os dias que nós estamos vivendo e eu começo a tremer, porque eu começo a perceber sinais e sintomas nos dias que nós estamos vivendo hoje, enquanto a gente vai lendo a história. O relato que os historiadores fazem do início do século XVIII naquele país é deprimente, mas foi nesse contexto que Deus levantou alguns jovens dispostos a serem usados por Ele poderosamente para impactar o país e o mundo.
Foram eles João e Carlos Wesley e o jovem pregador George Whitefield. Bom, nós vamos ver aqui os resultados do trabalho destes jovens. Nós vamos ver aqui uma das histórias mais lindas dos avivamentos que ocorreram. Você pode colocar aí na internet, coloca aí Avivamento Wesleyano. Tem muita biografia sobre este avivamento. O avivamento despertou as igrejas. Então, qual que era o contexto? Igrejas frias, cultos monótonos, os crentes não querendo mais ir para a igreja. Deus nos guarde nessa pandemia, irmãos. Quantos já perderam o hábito de ir à igreja? Aos poucos, as igrejas evangélicas, como um todo, foram despertadas espiritualmente pelo avivamento. O número de conversões e conversões permanentes a Cristo aumentou consideravelmente, os cultos passaram a ser mais fervorosos. Foi nesse período que nasceu a maior escola do mundo, a escola dominical. Nós precisamos nos lembrar desse tempo, desse momento da criação da escola dominical. No século XVIII, quando a educação pública não existia em nenhum lugar do mundo. A Inglaterra estava sofrendo um processo de industrialização. E os homens, os pais, os adultos, trabalhavam nas fábricas, nas indústrias, de segunda a sábado, 12 horas por dia. Trabalho cansativo. Tinham apenas o domingo para descansar. Então, no domingo, os pais não queriam ficar com os filhos. Os filhos ficavam pelas ruas perambulando. Eu estou falando dos mais pobres, das periferias da Inglaterra. Por quê? Porque naquela época só os ricos é que podiam pagar a educação para os seus filhos. Os pobres não tinham nenhum tipo de educação. Então um homem, editor de um jornal, está assentado no escritório, trabalhando no seu editorial para a próxima segunda-feira. E ele é interrompido diversas vezes pelo grito de garotos, de adolescentes do lado de fora, na rua, brincando, gritando, batendo uns nos outros, cometendo pequenos delitos. E nasce no coração deste homem o desejo de reunir professoras num ambiente onde estas crianças e adolescentes pudessem ser recebidos para uma alimentação, para estudos de português, de matemática e, claro, da palavra de Deus. Nascia aí a maior agência de ensino do mundo, a escola dominical, que teve reflexos, inclusive, no ambiente secular, porque é a partir daí que nós temos também a educação pública, o ensino público, portanto, para todos. Porque, vou continuar dizendo, aonde acontece um avivamento, a transformação social, a mudança social. As igrejas passaram a valorizar, então, ainda mais a pregação e a evangelização. A pregação ungida foi uma das grandes marcas do avivamento wesleyano, reunindo milhares de pessoas ao ar livre. Conta-se que em uma só pregação de George Whitefield ao ar livre, no início do avivamento, mais de 3.000 pessoas aceitaram a Jesus de uma só vez. Não é? A gente lembra lá de Atos, não é? Capítulo 2, quando Pedro pregou logo após o Pentecostes. A valorização à palavra e a comunhão entre os irmãos era mais importante entre os cristãos despertados pelo avivamento. Coisas práticas. Não é? Lembra que eu venho dizendo, sempre que falamos de avivamento, avivamento não é um discurso, avivamento é mudança de comportamento. Avivamento não é mudança na forma de cultuar, na liturgia do culto, é mudança na vida. E isso precisa ser testemunhado. Avivamento não é a igreja que diz que houve avivamento, é quem está de fora. É quem
é tocado por esse avivamento. Não é? A experiência de Wesley resultou nesse grande avivamento inglês que alcançou outros países. Segundo historiadores, foi esse avivamento que evitou que Grã-Bretanha vivenciasse a mesma revolução sangrenta pelo qual passou a França. E tudo começou pela palavra de Deus. Então, avivamento sempre será precedido pela palavra, sempre será fruto da pregação única e exclusiva da palavra. Escutamos muita gente nos nossos dias falando sobre avivamento. Precisamos insistir em dizer, não há avivamento sem palavra. Enquanto as liturgias de nossos cultos priorizarem a música, o louvor, menos a palavra, não teremos avivamento. Enquanto a pregação priorizar o entretenimento ou desabafo, não teremos avivamento. Tem pregação que não é pregação, ela é desabafo. Tem pregação que é a despregação do que o outro pregou. Não prega a palavra. Tem pregação que é um ataque às trevas. Não, pregação é acender a luz. Porque quando você acende a luz, automaticamente as trevas vão embora. Quando ficamos falando das trevas, estamos dando ibope para as trevas. Então é preciso voltarmos para a palavra. E se nós quisermos uma geração incendiada, avivada pelo poder do Espírito, nós precisamos dar a esta geração a palavra de Deus. A Inglaterra experimentou reformas sociais profundas que influenciaram até outras nações. Vamos lá? Para efeitos práticos do avivamento. Devido à influência do avivamento wesleyano, o parlamento inglês aprovou leis em relação ao trabalho infantil, que na época era considerado normal no país. As novas leis acabaram com o abuso de crianças. Outra conquista significativa foi a abolição da escravatura em todo o Império Britânico, o que forçou as demais nações do mundo a fazer o mesmo. Alguns países ainda faziam comércio clandestinamente, como o Brasil, mas aos poucos o abolicionismo foi sendo imposto em todo o mundo. Nós hoje, estou gravando essa aula aqui na sexta-feira, é o dia da consciência negra, não é? Muito bem. Aqui na lição tem a história resumida, mas eu quero encorajar você a escrever, coloca aí no Google aí o nome de William Wilberforce. Wilberforce era integrante da Câmara dos Comuns na Inglaterra no século XVIII, influenciado pelas pregações de Wesley. Ele lutou até os seus últimos dias de vida para aprovar na Câmara dos Comuns da Inglaterra uma lei que impedisse a comercialização de escravos. A Inglaterra, na época, era autodeclarada a guardiã dos mares. Todo o tráfico marítimo, todos os navios conduzindo escravos ao redor do mundo passavam pela Inglaterra. A Inglaterra era a maior comerciante de tudo isso, não é? Então, quando, poucos dias antes de morrer, ele morreu uma semana depois dessa lei ser aprovada. Quando essa lei foi aprovada, a Alemanha a Inglaterra não apenas deixou de comercializar escravos, como impediu o trânsito de qualquer navio transportando escravo nas águas que ela controlava. Isso acabou destruindo todo o comércio, não tem como você transportar, não tem como comercializar, e isso teve efeitos em todo o mundo, inclusive no Brasil. Um político cristão que viveu a sua vida com o propósito de fazer a diferença, impactado pelo avivamento wesleyano. Eu vou continuar dizendo, avivamento tem efeito prático, avivamento tem efeito na sociedade. A sociedade testemunha um avivamento. Mais uma conquista sensível foi o fortalecimento da instituição do casamento. O avivamento salvou famílias e reunificou lares. Por que será? Por causa da palavra de Deus. Escreve James Garlow sobre esses efeitos do avivamento sobre a nação inglesa. Qualquer pessoa que observe a Inglaterra do século XVIII e veja o trabalho de John Wesley,
este santo de Deus, incansável e apaixonado, concordará que a Igreja de Cristo estava viva e bem, e o grande plano de Deus para preservar qualquer coisa de valor na civilização era e ainda é manter uma igreja saudável. O único plano de Deus para a salvação da civilização é a igreja, o povo de Deus, o sal jogado na natureza da vida diária. É muito importante que nós tenhamos isso em mente. Eu, inclusive, estive pensando ontem que não existe um mundo melhor a não ser através de Jesus Cristo. Eu tenho visto muito esforço para se criar um mundo melhor, por meio de leis, por meio de ações sociais, por meio de projetos sociais, uma ideia de se criar um mundo melhor. Mas um mundo melhor sem Jesus é uma utopia, é uma ilusão. Por quê? Porque o problema do homem é o pecado. E por causa do pecado, o homem está mergulhado em violência, corrupção, imoralidade, prostituição, malignidade. O homem está entregue ao pecado. E, portanto, não há nenhum esforço humano, financeiro, social, político que seja capaz de mudar o mundo. Só um pode mudar o mundo. O nome dele é Jesus Cristo. Somente Jesus Cristo pode mudar o homem, arrancando de sua vida o controle do pecado e transformando o homem num ser humano melhor, num homem melhor, portanto, num cidadão melhor, num pai melhor, num filho melhor, num funcionário melhor, num empresário melhor. A solução para o mundo em crise é Cristo. A solução para o mundo em chamas é Cristo. O único que pode trazer paz em meio ao caos que estamos vivendo é Cristo. O único que pode promover paz em meio à guerra é Cristo. O único que pode pacificar um ambiente violento é Cristo, porque só Cristo pode transformar o homem, pode mudar a vida do homem. Por isso, a missão principal, exclusiva da igreja é pregar o evangelho. Paulo diz: não me envergonho do evangelho. Por quê? Porque o evangelho é poder para salvação. O evangelho é poder e só o evangelho. Continuo dizendo, nenhum programa social, nada é capaz de mudar o mundo, somente quando o homem entregar a sua vida a Cristo. E a igreja faz diferença quando a palavra é pregada e conversões genuínas acontecem. Mas só pode haver conversão genuína onde a palavra genuína é pregada, onde a pregação genuína acontece. Caso contrário, o que temos é enchimento de templo e não conversão genuína que gera transformação social. Aonde há avivamento de verdade, há transformação social, porque a conversão é genuína, é verdadeira. Isso significa alteração no comportamento em larga escala. Isso significa mudança de atitude, de comportamento, e isso a sociedade acaba tendo que testemunhar. Nós estamos vendo aqui pelo avivamento wesleyano que foi isso que aconteceu na Inglaterra, assim como em todos os outros lugares onde aconteceu um avivamento. Nós precisamos, quando eu olho a história dos avivamentos e olho para o Brasil, eu afirmo com toda certeza, necessitamos de um avivamento. Mas avivamento não é programado por homens. Não somos nós que dizemos, amanhã terá um avivamento. Olha, nós vamos fazer uma vigília de avivamento. Não funciona assim. O que nós fazemos, nós criamos um
ambiente para que o avivamento aconteça. E qual é esse ambiente? É um ambiente marcado por amor à palavra de Deus, pela priorização da palavra de Deus ensinada, pregada, meditada, estudada e por uma vida de oração que nos levará à confissão de pecados, a quebrantamento, a arrependimento e então, só então, viveremos um poderoso, verdadeiro e genuíno avivamento. Que Deus abençoe tua casa, que Deus abençoe tua semana, que Deus abençoe tua família, que Deus abençoe teu ministério, que Deus te abençoe. Forte abraço, assista a curta, compartilhe e até o próximo vídeo. Deus abençoe.